Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e nós estamos aqui para mais uma aula nossa. Hoje nós vamos ver o nosso capítulo 14, tá bom? Que fala um pouco sobre o sistema muscular, sobre os nossos músculos. Então é o seguinte, galera, qual é a função dos músculos? Bem, eles vão apresentar diversas funções no nosso organismo, tá bom? A primeira delas, que é a mais óbvia, é gerar movimento. Então, qualquer movimento, qualquer ação que eu faça que implique eu mover o meu corpo, isso vai estar sendo coordenado pelos nossos músculos e envolvendo nossos ossos também, que nós vamos ver no capítulo seguinte, beleza? Então, a primeira ideia é: os músculos geram movimento no nosso corpo. Eu estou movendo minha boca, gesticulando, movimentando os meus braços. Quem faz isso são os nossos músculos, beleza? Então é o seguinte, a próxima coisa é sustentar o nosso corpo. Bem, para nós ficarmos em pé, conseguirmos fazer nossas atividades, nosso corpo precisa ser sustentado, beleza? E como, por exemplo, para um prédio ficar de pé, prédio ficar de pé. Como, por exemplo, para um prédio ficar de pé, ele precisa de vigas de aço, concreto, tudo isso é a mesma coisa do nosso corpo. O que mantém tudo unido, tudo sustentado bonitinho, são os nossos músculos, tá bom? Uma outra coisa que o nosso sistema muscular faz é manter a nossa temperatura. Bem, o nosso corpo ele pode aquecer ou esfriar. Quando o seu corpo está muito quente, por exemplo, estou correndo uma maratona, tá bom? O meu corpo começa a superaquecer, eu libero o suor e esse suor esfria o meu corpo. Mas se eu estou numa situação onde está muito frio, todo mundo aqui já passou por isso, que a gente começa a tremer. Então, os nossos músculos, quando nós estamos com frio, eles ficam tremendo, tá bom? Porque essa fricção, esse tremor, gera calor. Isso faz com que o nosso corpo se aqueça, tá bom? Então, os músculos atuam na manutenção da nossa temperatura corporal, beleza? Seguinte, eles mantêm os nossos órgãos no lugar. Então, quando você vai estudar anatomia, você vê que os órgãos eles ocupam posições específicas do nosso corpo, tá? Sempre na mesma posição. O coração sempre vai estar aqui no meio, os pulmões do lado, o estômago aqui e assim por diante. Quem mantém esses órgãos nos lugares são os músculos, tá bom? Então, existem diversos músculos que vão atuar posicionando os nossos órgãos e mantendo eles onde estão, tá? Bem, auxiliam na nossa respiração. A gente vai ter um músculo que eu vou falar mais tarde, que ele é importantíssimo para a nossa respiração, que gera uma coisa também que a gente chama de soluço, tá? Então, os músculos coordenam a nossa respiração, beleza? E, por último aqui, eles encaminham o alimento ao longo do trato digestivo. O nosso tubo digestivo, o alimento que você ingere, ele precisa percorrer o esôfago, o estômago, o intestino e assim por diante. Quem vai empurrando esse alimento é um tipo de musculatura, tá legal? Uma outra coisa que não ficou aqui no slide é que os músculos são importantes também. Se o sangue percorrer todo o nosso corpo, a gente também depende de um músculozinho muito especial que eu vou falar mais tarde, tá bom? Bem, seguindo aqui, os músculos são feitos por células que têm a capacidade de se contrair. Então, elas conseguem diminuir o seu tamanho e depois voltar ao normal, tá bom? As células musculares, aqui, por exemplo, tem um músculo, tá? E essas células nós podemos chamar de fibras musculares ou miócitos, tá bom? Então, o músculo é constituído por várias fibras musculares ou miócitos, que são as células musculares, que têm essa capacidade contrátil, beleza? E o seguinte, como ocorre essa contração? Bem, eu tenho a fibra muscular, que é a célula. Dentro dessa célula, nós vamos ter duas proteínas que são chamadas de actina e miosina, que são proteínas motores, proteínas que geram movimento. Então, dentro da musculatura, essas proteínas, que nós vamos chamar de, quando elas são juntas, nós chamamos de miofibrilas,
elas vão estar uma assim e uma outra aqui no meio. Então, elas deslizam umas sobre as outras, tá bom? A actina, ela vai deslizar sobre a miosina, tá bom? Assim, gerando movimento. Então, quando a actina desliza sobre a miosina para cá, a célula contrai. Quando ela volta para o seu estado inicial, a célula relaxa, beleza? Então, se perguntarem para vocês qual é o papel da actina e miosina nos nossos músculos, são as proteínas que geram movimento, beleza? Como que o músculo atua? Através da actina e miosina. Foi, galera. Vamos seguir aqui. Bem, existem vários tipos musculares, 3 para ser mais exatos, tá? Bem, então, nós temos os músculos estriados esqueléticos, os músculos estriados cardíacos e os músculos lisos, tá bom? Vamos ver cada um separadamente, beleza? Então, o músculo estriado esquelético, como o próprio nome diz, ele vai ter várias linhas, que nós chamamos, como vocês podem observar aqui na imagem no cantinho, várias estrias, várias linhas. Essas linhas, elas facilitam a contração da musculatura, tá bom? E, como o próprio nome diz também, estriado e esquelético. São músculos que nós vamos encontrar presos aos nossos ossos, ao nosso esqueleto. Então, a principal função do músculo estriado e esquelético é gerar o quê? Movimento, tá legal? Então, vamos lá ver as características deles. Eles apresentam as estrias, como eu falei para vocês, como dá para ver nas imagens, tá? As fibras são longitudinais ou paralelas, então, ou seja, uma fibra está para cá, outra está para cá também, tá bom? Porque o músculo estriado esquelético, ele vai contrair assim e relaxa assim, numa direção só, tá? Ele não vai contrair para assim, beleza? Então, fibras longitudinais e paralelas. A contração é voluntária. Por exemplo, eu estou articulando, movendo meus músculos da boca para poder explicar para vocês voluntariamente, tá? Então, eu estou consciente dessa movimentação. Eu faço porque eu quero, beleza? E como eu já disse, os músculos estriados e esqueléticos são conectados aos ossos, mas diretamente ao osso? Não. Os músculos estriados e esqueléticos são ligados aos ossos por meio de outras estruturas que nós vamos ver no capítulo seguinte, através de tendões e cartilagens, tá legal? Dependendo do tendão que você tem, do músculo que está ligado ao osso por um tendão, romper esse tendão é o músculo perder a sua atividade, beleza? Então, vamos seguir aqui por um exemplo, o músculo da nossa perna. Aqui o músculo da coxa, da parte de cima, é o quadríceps, que ele é responsável por esse movimento, movimento de extensão da perna, extensão da coxa. E aqui atrás tem um outro, que chama de bíceps femoral, que ele é responsável por esse movimento de flexão das pernas, tá bom? E aqui os ossos que constituem o osso da perna e da coxa. Ou seja, como eu falei para vocês, esses músculos estão ligados pelos tendões nessa musculatura, tá legal? Bem, seguindo aqui, nós podemos ver agora o músculo estriado cardíaco. Lembra que eu falei que tem uma musculatura que era importantíssima para a condução do sangue no nosso organismo? Então, esse músculo é o que vai formar o nosso coração, tá legal? Então, nosso coração é um tipo de musculatura. É a musculatura estriada cardíaca. Qual é a diferença dela para a esquelética? Bem, primeiro que ela não vai estar ligada ao um osso, mas tem várias características. Ela apresenta também estrias que facilitam a contração é mais rápida, mais rítmica. As fibras são multidirecionais, vão estar em várias direções. Por quê? O coração ele não tem que contrair só assim. Ele tem que contrair como um todo, beleza? Então, como ele contrai como um todo, essas fibras vão estar em várias direções, beleza? E a contração é involuntária. Já imaginou que louco se a contração do músculo cardíaco fosse voluntária? Vira e mexe, eu esqueço, sei lá, minha chave, esqueço alguma outra coisa. Imagina se eu esqueço de bater o coração. Então, a contração é involuntária, beleza? E o músculo cardíaco ele vai receber um nomezinho
específico chamado de miocárdio, tá bom? Quando uma pessoa, por exemplo, sofre um infarto do miocárdio, quer dizer que essa musculatura do coração sofreu algum dano, ou morreu, tá bom? A musculatura dali de uma parte do coração, beleza? E como eu falei, é responsável pelo bombeamento do sangue, beleza? Seguindo aqui, a última tipo de musculatura é a musculatura lisa. Ela vai ter várias diferenças. A primeira é que ela não vai apresentar estrias como as outras duas. E a contração é involuntária. Você não controla a contração do músculo liso. Só que a diferença está no seguinte: a contração da musculatura lisa ela é mais lenta do que a do estriado esquelético e cardíaco, porém ela é um pouco mais duradoura, tá bom? Então, existe uma musculatura que fica aqui entre o tórax e o abdômen, que a gente chama de diafragma. E essa musculatura, como no GIF que está aqui mostrando para vocês, o diafragma, quando você contrai ele, ele leva seus pulmões para baixo, o pulmão infla, enche de ar, e quando essa musculatura relaxa, o pulmão volta para o lugar, expulsando o ar que estava nos pulmões. Então, é dessa maneira que nós respiramos, contraindo e relaxando o diafragma. Aí você levanta o dedinho. Mas, professor, se essa contração é involuntária, eu não controlo ela, como que eu consigo prender a minha respiração? Boa pergunta. Você consegue prender sua respiração? Por quê? Nas nossas costelas e costas, nós temos musculaturas estriadas e esqueléticas. Não é que elas sejam importantes, bem importantes para a respiração, mas elas auxiliam. E por conta dessa musculatura, você consegue prender a respiração de vez em quando, acelerar a respiração se você precisar, entendeu? Mas, por exemplo, quando você está dormindo, você não está pensando que está respirando. Quem controla isso é quem? O diafragma, beleza? Uma outra coisa que ocorre também, que eu mencionei no início para vocês, é a condução do bolo alimentar, como vocês podem ver no outro GIF, do alimento, que está nessa bolinha laranja. Então, ou seja, você tem a contração dessa musculatura lisa e empurrando o bolo alimentar, beleza? Então, galera, esses são os 3 tipos de musculatura que nós possuímos. Musculatura estriada e esquelética, musculatura estriada cardíaca e musculatura lisa. Tá legal? Bem, quais são os principais músculos do nosso corpo? Bem, galera, o nosso corpo tem muito músculo. São mais ou menos 650 músculos. Então, ou seja, não tem como gravar o nome de todo mundo e nós nem pediríamos isso para vocês. Mas tem alguns músculos que são importantes nós sabermos. Por exemplo, vamos começar com um que tem um nome mais difícil, que é o esternocleidomastoide, o mastoide, que é o músculo aqui do pescoço, tá legal? Que é responsável por esse tipo de movimento, do pescoço para baixo, meio para o lado. Então, quem faz esse movimento é esse músculo que tem um nomezão difícil. Vocês não precisam ficar loucos. Nossa, que nome é esse, professor? Não precisa gravar o nome do músculo, só estou comentando com vocês, beleza? Um outro músculo é o trapézio, que é esse músculo aqui inicial das costas. Que é, quando você fala assim, tô nem aí para a pessoa, tô nem aí. Então, esse é o músculo que você contrai para fazer a elevação dos ombros. O deltoide é o músculo do ombro, onde a gente toma vacina, injeção. Músculo do peitoral, que faz esse movimento aqui, tá legal? O reto abdominal, que é o músculo do abdômen, que você vai fazer lá abdominais. Músculos dorsais das costas. O tríceps, que é esse músculo daqui. O bíceps, que é esse daqui, que faz o muque. Tem o flexor dos dedos, o extensor dos dedos das mãos. Flexor dos dedos são esses aqui. E extensor dos dedos são os de trás. Então, você tem a palma da mão. Seguindo a palma da mão, a gente tem os músculos flexores da mão. Faça a flexão dos dedos. Na parte posterior, tem os músculos extensores dos dedos. Tá legal? E assim vai, galera.
Tem o glúteo, que é o músculo responsável por a gente fazer alguns movimentos com as pernas, que é o músculo que permite a gente correr bastante. Pergunta para o Usain Bolt. Sartório, costureiro, grande adutor reto da coxa, forma o quadríceps femoral, tá legal? São músculos importantíssimos para a nossa coxa fazer um movimento lá de extensão. O bíceps femoral, que faz um movimento de flexão da perna, tá legal? E gastrocnêmio e sartório, desculpem, sólio, são músculos da nossa panturrilha, tá legal? Então, esses são os principais músculos que constituem o nosso corpo, tranquilo? Existem vários outros músculos tão importantes quanto, mas só para a gente ter uma ideiazinha, esses são os nossos principais músculos. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo para vocês e até a próxima aula.